Boa noite, gente! Tudo bem? Hoje nós vamos ter uma live muito bacana sobre limbo previdenciário. E vocês vão conhecer a minha amiga Antônia Ximenes, que é uma figuraça, gente. Ela é uma figura, já tá aqui na live. Logo eu já vou chamar ela para participar comigo. E assim, não perde. Não vai ser uma live muito extensa, tá? Mas vai ser uma live prática. A Antônia, para quem não sabe, ela é do Rio de Janeiro, uma advogada trabalhista top lá do Rio de Janeiro. Ela tem um programa na Band e a gente se conheceu em Portugal, gente. A gente fez uma pós-graduação em Direitos Humanos em Portugal e a gente tem muita história para contar lá de Portugal, engraçado, inclusive. Não sei se vocês já viram, tem até no meu feed um videozinho. Vocês estão ouvindo bem, gente? Um videozinho quando a gente saiu de Coimbra, esqueceu o porta-malas do carro aberto e as malas voaram ladeira abaixo. Foi com a Antônia essa história aí. Já vou chamar ela, gente, já vou chamar. Vocês vão conhecer essa figuraça que é a Antônia. Olha aí, o pessoal já conhece a história. Vamos lá. Enviei solicitação. Pessoal, vão colocando aí de onde vocês são, se vocês já conhecem o meu trabalho, se vocês já me acompanham. Ai, meu amor! Vontade de te abraçar, mulher. Meu Deus, que saudade, né? Ah, deixa eu afastar um pouquinho minha cadeira, porque minha cara de sério fica desse tamanho se eu ficar muito perto. Gente, eu tenho que ficar bonita. Falei que a Antônia é uma figura, gente. Eu falei. Gente, eu sou cearense, eu tenho um rosto igual mulacho, uma cabeção, então não posso ficar muito em cima do celular, porque senão a Nicene vai desaparecer. Até parece, né? É uma linda, Antônia, que saudade, gente. É Ai, bom amiga. esse network, né? Meu Deus. Quando a gente encontra, assim, pessoas que vibram na mesma energia que a gente e que quer aprender, nossa, tem sede de buscar cada vez mais e que a gente pensou muito, né? Lá que a gente conversou bastante, era sobre a nossa atuação na advocacia, tanto previdenciária como trabalhista. E essa troca, esse network foi demais. A gente ficava pensando, mas a gente podia fazer isso, a gente podia fazer aquilo, né? E essa troca, isso aí é muito rico, isso aí não pode ser perdido, né? Isso aí é demais. Claro, a gente teve a pandemia esse ano que a gente não pôde se encontrar mais, né, Antônia? Mas eu prometo que eu vou pro Rio de Janeiro. Logo. Gente, ela tá falando assim, Rio de Janeiro, aí ela tá no sul, é por isso que ela tá falando Rio de Janeiro, tá? Pra quem está na live e não conhece Nicene ainda, ela está no sul. É verdade, né, gente? Tem o pessoal aqui, os seguidores da Antônia. Muito obrigada por estarem participando aqui, gente. E realmente eu sou aqui do Rio Grande do Sul, mas eu queria estar aí no Rio de Janeiro agora. Aqui em casa tá animado. Ai, Então, amiga. vou apresentar aqui, então, o teu currículo, tá, Antônia? Se me permite. Já coloquei uma breve aqui, uma breve explanação. Olha aqui, a gente já combinou até atado, né? Porque a gente é muito chique, né, Antônia? Bebendo um negocinho. Porque eu não tenho espumante. Tá, mas tudo bem, a gente é chique. Então, gente, a Antônia, ela é advogada especialista em direito do trabalho, tá? Ela é debatedora na Rádio Band, gente. Olha só, essa minha amiga é poderosa demais. Delegada da OAB do Rio de Janeiro. Está à frente de 2 grandes escritórios aí do Rio de Janeiro e é pós-graduanda também em Direitos Humanos e Direito Constitucional pela Universidade de Direito de Coimbra. E hoje, gente, por que eu chamei a Antônia para estarmos fazendo esse bate-papo? Porque eu quis aproveitar essa conversa que a gente teve, muitas conversas que a gente teve lá em Portugal,
e fazendo esse debate, ela me abriu assim a mente, ó, para a questão do limbo jurídico. E a gente sabe que isso acontece muito, o limbo previdenciário trabalhista, nos nossos escritórios, muito. Por quê? O que é isso? Eu não sei, eu não conheço todas as pessoas que estão aqui na live e também tem pessoas que vão assistir depois e talvez não vão saber o que é. Então eu quero, Antônia, que tu faça uma breve explanação pra gente, que tu explicas muito bem e diga pro pessoal o que é o limbo e dá um exemplo de limbo jurídico previdenciário. Olá, muito boa noite a todos. Boa noite à turma da Licene, o meu pessoal que está entrando aí. Vou aproveitar para pedir para que vocês peguem esse aviãozinho aí, gente, aí embaixo, essa setinha. Estou aprendendo com meu filho que é jovem, né? Você clica nesse aviãozinho aí e manda para tudo que é amigo. Chama para assistir a nossa live, porque a nossa live hoje pode ajudar muita gente. E como eu sempre falo, informação é poder, informação garante os teus direitos. E hoje as redes sociais nos permitem isso, nos dar informação de forma gratuita. Isso não deixa de ser uma aula, né, que poderia estar sendo paga, é uma aula de graça para muitas pessoas que precisam. A gente vai falar um pouco de previdenciário, um pouco de trabalhista. Então, clica no aviãozinho, manda para qualquer amigo que você acha que precisa ouvir sobre trabalhista, sobre previdenciário. A gente nunca sabe quem está precisando de ajuda. Quero agradecer. Aqueles que ainda não me seguem, por favor, passem a me seguir. A gente posta muito material de direito do trabalho, tá? Vocês clicam aí em Direito com Ximenes, passem a me seguir todos os dias. Eu posto muito material de forma gratuita, vários vídeos. O objetivo realmente é te informar, garantir os teus direitos, em especial nesse momento que o país passa, né, gente, de pandemia, de tantas reformas, e quando tudo isso ocorre, infelizmente, os direitos sociais são os mais atingidos. Então, assim, a gente... Nicene também. Isso eu não vou te chamar de doutora, não. É Nicene, tá? É Nicene também, por favor. Né? Então, o Guilherme tá aqui. Chama doutora. Não, é Nicene, é minha amiga. São duas advogadas amigas. Guilherme não tem essa formalidade. Aqui é uma live, é um bate-papo, não tem essas formalidades aí, não. Ele tá assim, é doutora. Eu falei, não, é Nicene, enfim. Então, em dias que os direitos sociais estão sendo saqueados, né? Infelizmente, o empregado sempre paga a conta, não seria diferente diante da pandemia. Então, manda esse aviãozinho para os teus amigos, chama os teus amigos para participar conosco. Nós teremos aí 30, 40 minutos de um bate-papo que pode te ajudar e ajudar muito os seus amigos, tá? Direito com Ximenes, não esquece, hein? E os meus seguidores passem a seguir a Nicene Bock, por favor, que lá tem muito material previdenciário. Nicene é maravilhosa. Amiga, obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Vamos lá explicar para essa turma o que é limbo previdenciário trabalhista. Meus amigos, limbo previdenciário trabalhista, para mim, como advogada de direitos sociais, é uma das piores situações que o empregado pode ficar, né? Quem me acompanha sabe que eu falo muito de acidente de trabalho. Depois do acidente de trabalho, para mim, o limbo previdenciário é o que mais tira a dignidade de qualquer empregado. E por quê? O limbo previdenciário ele ocorre quando o empregado recebe alta do INSS, que muitas vezes, de fato, ainda continua doente, mas, como sabemos, o INSS tem jogado para fora muitos segurados efetivamente doentes, que não eram para estar recebendo alta, mas estão dando alta. E este empregado, ao receber a alta previdenciária, ele volta à empresa, se apresenta ao médico do trabalho, que é obrigatório, que se não fizer isso, está passível de uma justa causa, e o médico do trabalho não concorda com a alta previdenciária. Esse empregado fica com duas decisões. Uma do INSS que lhe deu alta e uma decisão do médico do trabalho falando que ele não está apto a exercer as suas atividades, a reassumir a sua função lá dentro da empresa. Aí, nesse momento, nasce o limbo. Antônio, que limbo? Eu chamo de vácuo financeiro, meu amigo. Por isso, o empregado fica sem nenhuma dignidade. Porque a verdade é que, por muitas vezes, ele, de fato, permanece doente. Só que, nesse momento que o médico do trabalho não aceita ele, estando de alta previdenciária, o benefício previdenciário dele cessou. Ele não recebe mais benefício lá do INSS. E, como o médico não aceitou, o médico do trabalho não recebeu de volta as suas funções, ele também não recebe salários. O empregado, por vezes, doente, fica sem dinheiro para comer, para comprar remédio. E assim,
Quem vai pagar os meus salários, o meu benefício? Né? O empregado fica no limbo, vácuo financeiro. E falta tudo, né? É muito comum quem trabalha com esse tipo de demanda receber no escritório, né? Esses empregados, e a gente dá cesta básica, paga remédio, a gente fica tão sensibilizado com a situação que a gente acaba fazendo um social bem mais amplo, porque eu trabalho muito com limbo previdenciário, né? Estudo o limbo previdenciário há bastante tempo, me interessei pelo tema, vi que é um tema muito carente, muitos colegas não conhecem, ou conhecem de forma parcial. E eu me interessei, me debrucei sobre o assunto há bastante tempo. Estou escrevendo, inclusive, um livro sobre o assunto. Lá na frente, se Deus quiser, a gente vai publicar um livro aí sobre o assunto. É um tema que não tem lei, né? Não tem uma lei dizendo o que acontece, mas tem jurisprudência pacífica. A jurisprudência pacífica de todos os regionais e do qual é do Tribunal Superior do Trabalho, é no sentido de que, se eu, empregado, recebi alta do INSS e me apresentei à empresa para retornar às minhas atividades, a partir daquele momento que eu me apresentei, a empresa passa a ser responsável pelos meus salários. E com base em quê, Lucênia? No artigo 4º e 467 da CLT, que diz que se eu, empregado, me coloco à tua disposição, como na qualidade de empresa, de empregadora, e você não me dar trabalho, a partir daquele momento eu vou ser responsável pelos meus salários. Nossos colegas que estão nos assistindo, a fundamentação, desculpa, está no artigo 4º e 467 da CLT. Isso é pacífico. Apesar de eu, infelizmente, eu me deparar com vários colegas no dia a dia de audiências, ainda que no momento sejam virtuais, colegas não sabendo muito do assunto, né? A última audiência que eu tive, um colega do outro lado falou assim: sim, de fato, nós não vamos recebê-lo. Era até um rodoviário, um motorista, ele não tem condições de dirigir. E ele falando, eu nem precisei fazer prova de que ele estava no limbo, porque o próprio colega que defendia a empresa confessou que estava obstando o retorno desse empregado. Não, doutora, a gente não vai receber, ele não tem condições de dirigir. Então, nesse momento, nasce o direito do empregado receber todos os salários. Aí podem nos perguntar, mas no caso do exemplo que eu estou dando, o rodoviário não tem condições de dirigir. E eu vou receber esse rodoviário para dirigir, colocar a vida de todo mundo em risco? Advogado de empresa, nesse momento, está pensando, peguei, doutora Antônia. Então, não pegou. O que é que acontece? A empresa, nesse momento, tem que adaptar esse empregado em algum lugar. Antônia, mas a readaptação, a reabilitação é feita pelo INSS. Cuidado com a confusão. Reabilitação é INSS, readaptação não. E a função social da empresa? Que todas pregam, cadê a função social da empresa? E outra coisa, temos uma lei pequenininha, de 3 parágrafos, 2 ou 3 parágrafos, de 49, eu não era nem nascida. Mamãe já devia ter nascido. Mamãe tá aí, mamãe não sei de que ano. Mamãe, não é possível que minha mãe não esteja nessa live, gente. Pelo menos a minha mãe tem que estar. A mãe tem que estar na live. A mãe tem que estar, pelo amor de Deus. E olha que eu tenho 7 irmãos. Eu falei, são os 7 tem que assistir para me dar audiência, pelo amor de Deus. Nessa hora, ter família grande é uma delícia, né, Lucene? Então, mamãe, não sei, mamãe acho que não nasceu em 49, não, mas vamos lá. Temos uma lei de apenas 2, 3 parágrafos, de 49, que é a lei 605, que é aquela lei do descanso remunerado, pequenininha, que ela fala que o perito do INSS é Deus. O perito do INSS está aqui, o médico do trabalho está aqui. O médico que assessora, que assiste o empregado, está abaixo do médico do trabalho. Então, por muitas vezes o empregado chega no médico do trabalho e ele exige, isso é muito comum, Nicélio, eu recebo demais no escritório, o cliente falando assim, doutor, o médico do trabalho está exigindo uma alta do meu médico. Isso não existe. O perito do INSS deu alta para o motorista sem perna dirigir, ele tem que voltar à empresa. Antônio, isso é um absurdo, isso não existe. Ele vai voltar à empresa. Ele, empregado, pode continuar recorrendo da decisão junto ao INSS e a empresa não faz. Mas toda empresa que é o acessório, eu oriento dessa forma. Se a empresa discorda da alta previdenciária, que muitas vezes é absurda de fato, ela tem que, junto com o empregado, ou até sozinha, tentar desconstituir essa alta previdenciária que ela não concorda. Porque nós sabemos que a decisão do INSS é um ato administrativo, né?
tem legalidade, estamos falando de um órgão público, tem legitimidade, então ela tem que cumprir. Por mais absurda que seja, ela tem que cumprir, readaptando o empregado numa outra função. Mas enquanto ela pega o motorista lá, que não pode dirigir, e coloca ele sentadinho lá como despachante, ou de repente bota como motorista só para manobrar os carros ali no pátio, enquanto isso ela está discutindo junto ao INSS, tentando desconstituir a alta previdenciária da qual ela não concorda. Porque se ela não concorda, o perito do INSS está acima do médico do trabalho, só tem uma forma de ela não receber esse empregado: desconstituir essa decisão. Mas o que é que 100% faz? Eu digo 100%, Nessane, que em especial aqui no Rio de Janeiro, eu não vejo uma empresa agindo dessa forma. E o mais triste, todas são condenadas. Eu tenho ações desse tipo, Nessane, de padaria, literalmente, padaria de esquina, a Petrobras. A gente fala assim, a padaria é mal assessorada. E uma Petrobras. E uma Petrobras. E assim, a maioria dos colegas numa mesa de audiência ficam concordando que não vai receber aquele empregado de volta, né? A gente muitas vezes não precisa nem fazer prova, porque o próprio colega do outro lado, desconhecendo, e assim, algo que me chama a atenção, porque é uma jurisprudência pacífica, Nicene. Colega que nos assiste nesse momento pode fazer uma busca em qualquer site de busca, que é jurisprudência pacífica, artigo 4º, 467, e temos a lei 605/49, e temos também a 161, Convenção Internacional, salvo engano, 161, que fala que a empresa deve readaptar aquele empregado em função compatível com a sua situação. É obrigação da empresa, sim. É a Convenção 161 da OIT, artigo 4º, 467, lei 605 e 49. Apesar de não termos uma lei limpo previdenciário trabalhista, a gente tem muita fundamentação jurídica. Com certeza. A empresa só não está obrigada a pagar os salários se esse empregado, ao receber alta do INSS, ele não se apresentar à empresa. Se ele não se apresentar à empresa, inclusive, ele pode levar uma justa causa. Está lá na súmula 32 do Tribunal Superior do Trabalho, que o empregado que não volta a trabalhar após a alta previdenciária, depois de 30 dias, ele está passível de uma justa causa. É a única forma de ele não receber os salários. E as condenações são altas, assim, porque a gente pega casos que o empregado está 1 ano, 2 anos sem salários. E nesse período já venceu férias, 13º, benefícios que ele deveria estar recebendo, como cesta básica, tipo de refeição. Tudo isso a gente cobra numa ação trabalhista. Aos nossos colegas que nos assistem nesse momento, é uma das ações mais rentáveis em termos de honorários para nós advogados. E, ao mesmo tempo, resgata a dignidade do empregado. Com certeza. E isso tudo que tu falaste, Antônia, tudo na visão trabalhista, né? Tô vendo aqui muitos seguidores também que atuam no direito previdenciário, e a Antônia também atua no direito previdenciário. E aí a gente se faz essa pergunta, tá, mas aí tu ingressa como ação trabalhista. E como fica em relação ao INSS? A gente pode também ingressar com uma ação contra o INSS? Ou o advogado ingressa só com a trabalhista? Ou tem que escolher? Como é que funciona, Antônia? Minha mãe acabou de entrar, Isabela. Mamãe, te amo, beijo. Viu, gente? A mãe tem que estar aqui, gente. Se a mãe não tiver, tem que estar. Te amo. Vamos beijo, lá. mãe da Antônia! Mãe de Antônia. Nasceu em 54, ela tá falando aqui. Então, a lei é de 49. Minha mãe é mais nova do que a lei de 49, que infelizmente muitos colegas desconhecem, tá? Então, eu sempre aconselho que quando a pessoa estiver no limbo previdenciário trabalhista, procure um advogado que saiba fazer as duas coisas, trabalhista e previdenciário, porque precisa entender. E se você, meu colega previdenciário, que só faz previdenciário e não faz trabalhista, eu aconselho que quando receber um caso desse, consulte também um colega trabalhista. Porque é muito comum o empregado não voltar e ele me falar assim, mas doutora, eu estou com uma ação contra o INSS, onde o advogado falou para mim que eu não precisava voltar à empresa. A principal obrigação desse empregado, receber o alta do INSS de imediato retornar à empresa. Mas o colega que só faz previdenciário e não faz trabalhista, ele às vezes presta essa informação de forma equivocada, prejudicando o direito do cliente, que muitas vezes leva até um abandono de emprego. Isso é muito sério. Então, você, previdenciarista, que só faz previdenciarista, recebeu um caso de limbo,
você deve consultar um colega trabalhista. Meu primeiro conselho como colega. E a você que nos assiste, que é um segurado, um empregado, sempre procure um colega que trabalhe em parceria com outro advogado trabalhista ou um advogado que faça as duas coisas, porque estão interligados, são duas ações. Porque o empregado que recebeu alta de forma equivocada, MCN, ele pode entrar com uma ação contra o INSS, pedindo uma nova perícia na Justiça Federal, né, se for o B31 ou B91 lá na estadual. Enquanto isso, ele está trabalhando, readaptado numa outra função lá. Mas Antônio, empregado doente, vai trabalhar? Vai. E pode continuar pleiteando junto ao INSS? Pode. E se ele ganhar o benefício lá? Se lá o perito na Justiça Federal falar assim, ele recebeu alta há 1 ano atrás, e há 1 ano atrás ele estava doente, ele não tinha que ter recebido alta. O que vai acontecer, Antônio? Ele vai receber todos os atrasados do INSS, mesmo tendo recebido salário durante todo este período. Aí vem a grande pergunta. Mas, Antônio, ele vai receber 2 vezes? Não. Gente, está lá na súmula 72 da TNU. Que o empregado que voltou a trabalhar doente, se comprovado que ele voltou a trabalhar doente, ele vai receber os salários porque estava trabalhando e vai receber todos os atrasados do INSS, porque senão o INSS estaria se beneficiando de sua própria torpeza. Dá alta a um segurado que não tem a menor condição de trabalhar, a empresa vai arcar com aquele onde tem que arrumar um lugar para aquele empregado, pagar salários ou pagar salários com ele em casa, porque há empresas que não tem onde readaptar o empregado e acaba pagando salários para ele estando em casa, quer dizer, a empresa acaba arcando com ônibus pesado. E o INSS, se não fosse condenado a pagar os atrasados, estaria maravilhoso. Dá alta para todo mundo. Se eu for obrigado a restabelecer o benefício do empregado, eu vou restabelecer daqui para frente. Seria uma maravilha. Tudo que o INSS queria, né? E não é isso. Ele vai receber tanto da empresa, como vai receber do INSS. E foi muito legal, Vicene, que eu tive uma ação que o empregado, ele até rodoviário, né? Eu falo muito de rodoviário, uma categoria que eu gosto muito. Sofrida, guerreiros. Que o empregado rodoviário ele recebeu alta, que é aquela ação do INSS, que a gente faz uma perícia, o laudo está demorando pelo menos aqui no Rio uns 90 dias para ser julgado no processo. Enquanto isso, ele tinha sido readaptado. Ele recebeu quase 80 mil só de atrasados do INSS. Ele ficou tão maravilhado, ele não imaginava que ele fosse receber os atrasados, porque ele estava recebendo salários, né? E foi tão gratificante, sabe? E o que acontece no momento que sai a sentença declarando que ele está inapto para o trabalho? Naquele momento ele sai do trabalho e volta a ficar só de INSS. Isso é importante saber. Mas porque o empregado, às vezes, ele não quer voltar a trabalhar porque ele fala assim, não, eu vou recorrer. Calma. O mais importante é você voltar a ter dinheiro para pagar as suas contas. Trabalha de forma readaptada, trabalha num outro posto e continua recorrendo da decisão do INSS. Uma ação lá no INSS e se a empresa não te receber, uma ação lá na trabalhista. Essa dica é de ouro, gente. Tem muita gente que não sabe disso. Até acrescentando aqui o tema 1013 do STJ, que também fala que já foi firmada no STJ, essa tese, já foi firmada. Então, o que acontece? Eu vejo agora falando do âmbito previdenciário. A pessoa, ela não... Da onde ela vai tirar dinheiro, Antônia? Até que o processo seja julgado, até que ela comece a receber o benefício, da onde ela vai se sustentar? Ela se vê num estado de necessidade para continuar trabalhando, para poder ter como sustentar. E aí que vem essa questão. Por isso, só que assim, claro, não vai receber o benefício e voltar a trabalhar e achar que vai valer, vai receber os dois. Né? Então, tem que tomar cuidado com o momento, né, Antônia? Com o momento, tem que ter o indeferimento, a pessoa está ali mesmo sem receber, ela não está recebendo nem do INSS, nem da empresa, mas ela se vê num estado de necessidade, ela se vê obrigada a trabalhar para manter o seu sustento. E aí sim, essa é a tese que a Antônia explicou agora e que muitos advogados, por exemplo, se atua na área só previdenciária, né, não vai saber que pode entrar também na esfera trabalhista. Então é importante esse network que a gente fez muito lá em
Portugal conversando, tinha até advogado tributarista, tinha... Então, assim, ó, é muito rica essa troca, gente. Se vocês não fazem essas áreas... Porque eu considero muito importante, Antônia, a gente se especializar numa esfera dentro da advocacia. Porque a advocacia é muito rica, tem direito de família, tributário, penal. Agora, aliás, todo mundo Vicênia, falando daquele caso do estupro, todo mundo falando, gente, me perguntaram, eu não vou manifestar opinião, porque eu não sou advogada criminalista. Só que tá todo mundo falando isso, aquilo. Eu não vi o processo, eu não sei nada. Então, a gente tem que tomar cuidado. E esse cuidado que vocês, clientes, e também colegas advogados que estão aqui, têm que ter, porque se aperfeiçoem e sejam referência nessa área que vocês escolheram. Então, área criminal, eu aconselho aqui se consultar, inclusive, com minha amiga que está aqui, doutora Pedra, Matos e Matos Advogado, uma excelente advogada penal. Beijo, querida. Tá aqui na live. Tá aí na live. Sigam a doutora Pedra. Sigam Matos e Matos Advogados da minha amiga, que é referência na área penal. Ela entende de direito penal. Guilherme está aqui me mostrando uma pergunta como se eu enxergasse. Eu não enxergo, eu não estou entendendo. Daqui a pouco eu vejo. Doutora Fabiana. Eu vou já responder a doutora Fabiana. Esse óculos aqui eu não consigo enxergar muita coisa. O assessor não está ajudando. Não tá. Ele acha que eu estou de óculos, eu estou enxergando tudo. É ledo engano, entendeu? A idade não permite mais. Mas, assim, é muito importante, Licene, que eu estou vendo muitos colegas nossos, né? A gente está aí com a justiça fechada desde março, passando por muitas dificuldades. E uma das dificuldades que eu atribuo é a falta de especialização. Gente, eu sei que tem muitos advogados aqui na live, então eu vou tomar a liberdade de falar com os meus colegas. Não dá mais para ser um generalista, né? Aquela placa, eu faço trabalhista, consumidor, família, previdenciário, penal. Gente, para! Se isso está no teu escritório, tem algo de errado. A não ser que você trabalhe com uma equipe grande, que cada um faça alguma coisa. Porque uma pessoa que estuda não vai conseguir. Não vai conseguir. Gente, de 2017 para cá, o que foi alterado? Aliás, nem precisamos ir a 2017. Se formos ao início do ano, se formos aos últimos 10 meses, gente, eu tenho uma CLT que eu comprei. Para quem não sabe que CLT é o código onde está todas as leis trabalhistas, ou a maioria. Tem uma CLT que eu não abri, não tirei do plástico, porque eu tirei, ele ficou 2 semanas aqui na estante. Saíram tantas medidas provisórias, saíram leis novas, que eu não cheguei nem a abrir a CLT, tive que comprar outra. Então, assim, como é que alguém se especializa em meia dúzia de áreas? Então, eu sou muito incompetente, porque para eu acompanhar a área trabalhista, meus amigos, há muito tempo que eu não sei o que é um feriado. Feriado? Só empregado que me lembra que é feriado, porque eu não tenho a menor noção de feriado. Finais de semana, o que é isso? Eu estou, desde que eu voltei de Portugal, desde março lá, numa batalha tentando me atualizar diariamente com a legislação trabalhista e previdenciária. E é uma luta. Você dorme com uma legislação e acorda com outra. Fora as jurisprudências distintas nos tribunais, né, que a gente atua em mais de um tribunal. Eu, por exemplo, atuo pelo menos em 15, 16 estados, dos 27 da federação. Então, cada tribunal entende de uma forma. Até que no Rio, 82 varas de trabalho são 82 cabeças diferentes. Né? Não bastar essa quantidade de leis, a gente tem que trabalhar com cada juiz pensando de uma forma. Como é que tu vai fazer família, penal, previdenciário, trabalhista? Gente, nem o cliente acredita nisso, pelo amor de Deus. Imagina você chegando no consultório médico, está lá assim, ó, cardiologista, cirurgia plástica, pediatria, tudo com o mesmo advogado. Desculpa, com o mesmo médico. Não tem como, meus queridos. Não tem como. E não tem mais como nós assumirmos a responsabilidade de fazer uma área que a gente não é especialista, porque você vai prejudicar o teu cliente. E sim, gente, eu acho que, pelo menos para mim, se eu prejudicar um cliente por falta de conhecimento, eu acho que eu mesmo jogo a minha cabeça na parede 10 vezes. Não precisa ninguém me jogar na parede, eu me jogo. Eu sou aquela virginiana que eu mesmo me jogo. Então, assim, gente, não arrisquem isso. Eu vejo colegas arriscando por causa de dinheiro, pegando vários trabalhos de áreas que não entende nada, que estudou na faculdade. Gente, as leis mudaram muito. Em todas as áreas se modificaram muito. Então, não façam isso. Se especializem numa área, fiquem bons naquilo, que não tem pandemia que prejudique o trabalho de vocês, gente. Não tem pandemia que prejudique. Se você se tornar uma referência naquela área. Uma
uma outra dica que eu quero dar para os meus colegas, que eu me sinto na obrigação de dar aos meus colegas é: quem não está nas redes sociais não está no mundo, gente. Sabe aquela coisa? O que não está nos altos, o que não está nos altos, não está no mundo. Agora, assim, quem não está nas redes sociais não está no mundo. A primeira vez que eu fiz uma live, eu tremia, gente. Tremia. Eu falei, gente, eu vou tomar live. Hoje eu tô aqui, ó, tomando meu Prosecco, rindo, brincando. Então, assim, tudo que tem a primeira vez é difícil. Eu lembro que a minha primeira vez na Band, tinha um microfone assim na minha frente, preso Eu no lembro suporte. dessa história. Preso no suporte, eu olhava para aquele microfone e falava assim: Jesus, o que eu faço? Eu levo minha boca até o microfone, eu pego meu microfone e trago até a minha boca, o que eu faço? Né? Então, hoje eu chego na Band, eu chego rindo, brincando, pego o microfone, brinco com o microfone, falo com o Guilherme. Guilherme, uma foto. Ele tá me corrigindo. Microfone, né, amigo? Guilherme, para quem não conhece, é meu amigo pessoal, meu assistente, lindo de morrer, tá, gente? Então, Assessor de lives. assessor de live, assessor para tudo, gente. Então, hoje eu brinco com aquilo. Então, tudo que tem a primeira vez é muito difícil, gente, mas tenta, porque quem não está nas redes sociais hoje também vai ter sua profissão, independente da profissão, vai ficar muito prejudicado, porque tudo acontece aqui. Não adianta falar mal disso aqui, isso aqui é um mal necessário. Então, vamos para cá, porque a nossa audiência, o nosso cliente, ele está aqui. Exatamente, é aqui que a gente se conecta. E agora com essa pandemia, mais ainda, né? Mas eu quero voltar a esse assunto, Antônia, da especialização. Às vezes, nós advogados, e principalmente no início da nossa carreira, né? Quando a gente abre o nosso escritório e a gente pensa, e agora eu vou atender qualquer coisa que vir, porque a gente precisa de dinheiro, né, gente? A gente precisa. Mas pensem numa área que vocês gostem. Eu tive a oportunidade de fazer estágio. Já a partir do terceiro semestre, eu estagiei 6 anos no escritório. E nesse escritório tinha todas as áreas. Então, eu passei por todas as áreas e eu escolhi o direito previdenciário. Então, assim, a partir do momento que tu começa a estudar, focar numa área, te especializar numa área, tu vai ser vista como referência naquela área. Agora, a partir do momento que, realmente, como a Antônia falou, começa a fazer direito consumidor, direito de família, direito tributário, previdenciário, não dá conta. Primeiro que psicologicamente a gente não aguenta. Porque a gente vai ter que pegar aquele caso, a gente não vai saber dar a resposta para aquela pessoa. Porque a gente sempre fala isso, né, Antônia? A gente não pega o caso pronto que nem tá na lei, né? A lei diz uma coisa, a gente nunca pega o caso assim certinho. A gente tem que puxa uma lei, puxa um artigo, puxa um parágrafo, puxa outra lei, a lei lá de 1949, e assim a gente vai estudando. Imagina várias áreas, gente. Então não se sintam inseguras e não tenham esse medo, eu não vou ter demanda. Se tu for especialista nisso e tu te doar aquilo ali, tu entrar nas redes sociais, divulgar o teu trabalho, não tem como dar errado, né, Antônia? Quando você se torna uma especialista, você domina, se torna autoridade. Então, o teu próprio trabalho vai falar por si. Exatamente. Né? O próprio trabalho vai falar por si. Eu estou aqui com uma cliente aqui na live, que eu vi que ela está aqui, não vou citar o nome para não criar constrangimentos, que ela chegou até mim porque ela procurou um colega, que ela tinha sofrido um acidente de trabalho e também foi demitida doente. Inclusive, o exame de demissional dela estava inapto. O médico do trabalho falou para ela, você está inapto, e mesmo assim a empresa demitiu. Ela procurou um colega, fez lá a ação de acidente de trabalho, mas em momento algum ele pediu a reintegração desta empregada. E ela, no meio de um tratamento, com plano de saúde, que só ia ficar com ela por 6 meses, e ele nada fez em relação a isso. Olha que coisa grave, né? Então, graças a Deus, aí na virada do ano a gente conseguiu reintegrar, restabelecer o plano de saúde dela, ela voltou a receber os salários dela, olha a dignidade. Mas, assim, a importância da gente, quando pegar um caso, por a gente ser especialista, a gente conseguir verificar tudo que está errado naquele ato e tentar corrigir. O colega só viu o acidente de trabalho. E quando ela me mostrou o caso dela, eu falei assim, mas você é doente? Quando ela me mostrou o exame demissional dela, escrito inapto, eu falei, como que a empresa te demitiu com o médico do trabalho falando que você está doente? Que isso? Você tem que ser reintegrada de imediato, você tem que voltar a receber os seus salários. Ela passando por uma série de dificuldades justamente porque estava sem salário.
E uma ação acidentária que o colega estava fazendo, uma ação acidentária a gente sabe que leva 5, 6, 7 anos. Ela ia ficar 5, 6, 7 anos sem uma renda todo mês? Olha que coisa séria. E nós conseguimos reintegrar essa empregada, inclusive é uma bancária, de forma liminar, isso aí. Liminar. O processo está correndo, mas de forma liminar ela foi reintegrada, os benefícios dela, tipo de refeição, plano de saúde, todos os benefícios dela foram restabelecidos de imediato, inclusive o salário. Quer dizer, a gente devolveu dignidade para essa empregada. Então, no momento que nós somos especialistas numa área, o cliente senta na nossa frente e a gente consegue identificar todo o problema do cliente. Principalmente quando a gente se torna um especialista, que olha para o cliente como gente, não como cifra, né? Porque também tem isso. Exato. Porque também tem isso. Social é assim. É assim. Eu acho que quem trabalha com o direito do trabalho, o direito previdenciário, como o direito penal, não tem que olhar para o empregado como vou ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Calma, gente. É outro mal de muitos colegas iniciantes. O dinheiro é consequência. Se você tiver amor ao que você faz, se você souber de fato fazer o que você faz, se você estudar diariamente, o dinheiro é consequência. A primeira coisa que você tem que ver do outro lado é uma pessoa precisando de ajuda, precisando efetivamente dos seus serviços. Antes da advogada, vir a pessoa, Antônia, né? Antônia, se põe no lugar do outro, né? Demitido com o médico do trabalho atestando a inaptidão da empregada. Se põe no lugar daquela empregada, como é que eu vou pedir indenização acidentária antes de pedir uma reintegração para essa mulher voltar a receber os salários dela? É um absurdo, né? E esses casos a gente recebe de forma repetitiva no escritório. Então, assim, é muito importante você amar o que você faz. Ame o que você faz. Eu escuto muito assim, Antônio, mas cliente é chato. Cliente fica acompanhando o processo, não entende nada, fica me perguntando. Antônio, cliente me manda mensagem meia-noite. Eu sei, gente. Eu sei que nem todos os clientes são os melhores do mundo. Eu sei que cliente manda mensagem fora de hora. Eu sei que cliente pede o número do processo para acompanhar e manda lá para você. Doutora, tá escrito contra razões. O que é mesmo? Eu sei de tudo isso. Mas, gente, quem disse que era fácil? Né? Por isso que você tem que amar o que você faz e amar o outro também, para você compreender que ele está te passando uma mensagem fora de hora, porque ele está ansioso, porque ele está dependendo daquele processo, que ele pede para acompanhar, às vezes, com vergonha de estar te perturbando toda hora. A gente tem que encontrar uma forma de ver aquela situação de uma forma diferente, porque senão você enlouquece. Entendeu? E a forma de não enlouquecer é amando, tá? É só amando. Aí eu falo, meus clientes, meus amores. Mas isso aí, Antônia, é isso aí que tu falaste referente a quando a gente atende o cliente, que a gente domina aquele assunto. Hoje surgiu uma situação ainda no meu escritório e que eu atendi uma senhora e ela queria se aposentar por invalidez, porque os clientes geralmente chegam com a pretensão pronta, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas existem requisitos, gente. Existem requisitos para X benefício e às vezes aquele benefício não é nem o melhor para aquela pessoa. Então, a gente, a partir de uma entrevista com o cliente, de uma consulta, a gente consegue desmistificar vários pontos em que aquela pessoa ela poderia ter outro direito. E o que eu verifiquei neste caso? Verifiquei que ela já tinha encaminhado o benefício com outro advogado. O que aconteceu? Benefício por incapacidade, onde foi juntado somente um atestado médico, e que, por óbvio, o perito concluiu que ela estava capaz para o trabalho. Gente, a importância de orientarmos os clientes a fazer uma prova adequada nos benefícios por incapacidade. Isso aí é importantíssimo. E aí, o que aconteceu? O advogado não informou nada para ela que foi negado o benefício. Ela está até hoje esperando. Então, o que aconteceu? Eu consegui acesso ao processo. Faz 2 anos ela perdeu a qualidade de segurado, gente. Ela perdeu a qualidade de segurado. E agora? Eu preciso falar uma coisa sobre qualidade de segurado nas pesquisas, Nicene. Bem minha cara. Guilherme tá assim, para de cortar ela. Tô cortando. É assim, gente, não para de falar, não dá. Nicene, eu li no livro um artigo, de várias pessoas renomadas, né? Eu li um artigo sobre limbo previdenciário e trabalhista, gente. A importância
a importância de falarmos sobre assunto que dominamos, pelo amor de Deus. Vamos falar de assuntos, nós não somos obrigados. Gente, eu tenho uma humildade para falar, não entendo. Vem falar de direito penal comigo, eu vou te falar, não sei nada. Vem falar de tributário para mim, eu fecho até o ouvido. Então, assim, vamos... Gente, parem de querer responder tudo, parem de querer entender de tudo. A gente tem que responder daquilo que nós dominamos, temos que falarmos daquilo que nós dominamos. Então, prestem bem atenção. Eu li um livro, um artigo sobre limbo previdenciário trabalhista, que é o assunto que nós estamos debatendo aqui, onde a pessoa que escreveu o artigo, um profissional, né, que se diz especialista na área, diz que no limbo previdenciário trabalhista, quando a Justiça do Trabalho determina o pagamento dos salários, esse pagamento é feito de forma indenizada. Gente, eu quase chorei lendo esse artigo. Para quem não sabe a diferença, quando eu recebo pagamento em forma de salário, ali tem recolhimento de INSS. Se eu recebo aquilo como indenização, não tem recolhimento de INSS. E vou te falar uma coisa, pela minha experiência do meu dia a dia, 80% dos empregados, quando me procuram, já perderam, inclusive, a qualidade de segurado. Porque a empresa não recebeu ele de volta. Como não recebeu ele de volta, não está pagando os salários dele, em consequência, não está recolhendo o INSS dele. E quando ele volta a fazer uma perícia no INSS, o INSS nem fala que ele não está incapaz. Fala que ele não vai dar o benefício para ele porque ele perdeu a qualidade de segurado, porque o recolhimento do INSS dele não está sendo feito pela empresa. É óbvio que você, meu colega que está me acompanhando, vai falar assim, mas a obrigação é do INSS auditar lá a empresa, né, e aplicar as medidas necessárias para que ela, já que está com o contrato em vigor, tem que ter recolhimento do INSS mensal. Nós sabemos disso, sabemos que na justiça, quando o indeferimento vem por esse motivo e que trata-se de um segurado obrigatório, a gente consegue reverter, mas enquanto a gente não reverte, o empregado está passando fome, né? E às vezes demora um pouquinho. Então, pelo amor de Deus, quem quiser pode me chamar aqui no direct, que eu te mando inúmeras sentenças, modelos de peça. Eu nunca vi uma única decisão falando que esse pagamento tem que ser feito de forma indenizada. Não existe isso. E está no livro isso. Está no livro. Está no livro. Deus me livre que meu empregado, que meu cliente receba de forma indenizada, porque eu não quero só os salários. Eu quero o recolhimento dele do INSS, que vai fazer falta lá na frente, na hora de uma aposentadoria. Aí ele vai contratar um advogado para dizer que era contribuinte obrigatório, tudo de novo. Não. Se corrige isso tudo numa única ação, na ação trabalhista. Você requer todos os salários do empregado. A explicação, Nicene, do artigo da colega que escreveu o livro, é que salário é a contraprestação pelos serviços prestados. Como não houve contraprestação de serviço, não há que se falar em salários, porque não cabe no conceito de salário. Primeiro, Justiça do Trabalho ignora isso e tem que ignorar, né? A empresa seria beneficiada de sua própria torpeza de novo. Não recebo empregado, se eu for condenado, nem INSS eu vou recolher. Olha que legal. Ótimo. Ótimo. Se o empregado não está trabalhando porque a empresa obstou, não recebeu ele após a alta previdenciária, ele estava à disposição da empresa. Artigo 4º e 467 da CLT. E lá nos artigos falam que se eu estou à disposição, eu tenho que receber como se eu estivesse trabalhando. Estar à disposição da empresa, estar trabalhando efetivamente, para o direito do trabalho, é a mesma coisa. Então, pelo amor de Deus, não me façam, não me cometam essa erro, uma ação trabalhista, não me abra a boca para falar isso. Se o empregado está no limbo previdenciário, a ação que o colega tem que entrar é uma ação requerendo todos os salários dele após a alta previdenciária, com recolhimento do INSS. E se já passou de um ano que ele está nessa situação, é férias, é 13º, é benefício previdenciário, é tudo, gente. Tá? E uma outra coisa importante, não há que se falar em reintegração, eu vejo muito isso. Requerer a reintegração do empregado de forma liminar. Reintegração é um instituto do direito do trabalho que a gente pede, requer, quando houve uma demissão arbitrária. Empregado no limbo previdenciário, ele não foi demitido. Não tem que se falar em reintegração, e sim em recondução. Eu vou requerer, eu como advogado, tenho que requerer a recondução dele, as atividades dele, ainda que de forma adaptadas, 467 da CLT, 605 de 49 e a 161 da OIT.
Esta é a fundamentação. Então, essa fundamentação jurídica não é reintegração, é recondução. Uma outra coisa importantíssima, não entra com uma ação trabalhista de limbo previdenciário trabalhista sem uma comprovação de que o empregado teve o seu retorno à empresa obstado. Como é que eu provo isso, Antônio? Você, meu colega advogado, precisa do exame de retorno escrito inapto, só que muitas empresas, Unicene, não estão dando a segunda via, que é obrigatória. Então, quando você receber esse cliente no seu escritório, se ele não tem uma comprovação, você vai fazer prova. Você vai mandar um telegrama para aquela empresa dizendo, que o empregado X está de alta desde a data X, que está à disposição da empresa, os termos do artigo 4º, 467 da CLT, 605/49 e 161 da OIT. E que você vai conceder o prazo de 10 dias para aquele empregado ser reconduzido às atividades na empresa, ainda que de forma inadaptada. Empresa não respondeu, ação trabalhista, você já fez prova. Manda um telegrama com confirmação de recebimento e confirmação também do teor do telegrama. O teor do telegrama, você tem que pedir uma cópia de volta, que você precisa comprovar o teor. E a comprovação de que foi recebido lá na empresa. O ideal é o exame de retorno. Não tem o exame de retorno, você vai fazer uma notificação. Telegrama, e-mail, o WhatsApp, se tiver um WhatsApp, você vai fazer prova. Você não entra com uma ação trabalhista em época de reforma trabalhista onde há sucumbência sem uma prova de que a empresa está obstando o empregado retornar à empresa. Isso é muito sério, gente. É uma ação perdida. Agora, se você fizer prova de que o empregado está sendo obstado a retornar às suas atividades, ainda que de forma readaptada, é uma ação que é 100%. Com certeza você vai ganhar essa ação, tá? Eu tenho feito isso direto aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho pelo menos 80 ações em curso só de limbo previdenciário. E vou te falar, você só não ganha se você não provar que a empresa obstou o retorno desse empregado. Se você provar, não tem como. Gente, quantas dicas dessa live! Quantas dicas, gente! A Elizabeth está falando aqui, adoro escutar. Sabemos a importância de entendermos isso. Vou continuar lá no meu caso agora. Eu falei, tá? Tá, amiga, eu vou deixar você falar. A Antônia só abriu esse parênteses. Aí eu expliquei para essa pessoa que não bastava a pessoa estar só incapaz, que o benefício por incapacidade envolve outros requisitos, que existe a carência, existe qualidade segurada. Eu expliquei de uma forma bem leiga para essa pessoa entender. E ela disse assim, mas esse advogado que eu fui não falou nada desses requisitos que a senhora está falando para mim. Então, assim, ó, a gente realmente mostra o conhecimento, explica para o cliente e eles ficam, meu Deus, agora eu tô entendendo porque foi negado, agora eu tô entendendo. Mas eu posso pagar o INSS agora? Não posso. Tenho que fazer? Não tenho que fazer. Vamos tentar determinar a data do início da incapacidade anterior à perda da qualidade segurada. O que a gente vai fazer? E aí, qual é o papel do advogado? Produção da prova. Exatamente, igual a Antônia falou, não adianta a gente entrar com uma ação em que a gente não tem a prova, que a gente vai perder. E mesmo que o cliente tenha o direito ao benefício, vai perder. Por quê? Porque a prova foi errada. E a gente não pode deixar, agora falando de benefício por incapacidade, a gente não pode deixar a mercê dos peritos a prova. Isso a gente conversou demais lá em Portugal, né, Antônia? N casos. Quem está assistindo aqui que é advogado ou quem já passou por uma situação dessas, ou tem conhecidos ou familiares que passou por uma situação em que a pessoa não tinha condições de trabalhar, e aí foi o perito lá do judicial e disse que essa pessoa estava apta para o trabalho. E, na verdade, ela não tinha condições nenhuma. E aí o processo é julgado improcedente, porque o juiz se baseia naquele laudo daquele perito e aí nega o processo. Será que está sendo realizado mesmo a justiça social daquele processo? Está sendo? Só que que eu vejo de muito errado? Qual foi a prova produzida naquele processo? O perito se baseou no quê? Naquele único atestado que diz que a pessoa tem que ficar afastada por 15 dias.
entende que também a culpa não é única e exclusivamente do perito, mas também de nós, advogados, que não sabemos orientar corretamente a pessoa a fazer a prova. Porque não é só testado, é só laudo. Existem N provas que a gente pode trabalhar nos benefícios por incapacidade. Existem muitas provas. Então, eu amei esse bate-papo, Antônia. É sempre muito, muito, muito maravilhoso a gente conversar. E quando a gente conversa, sempre, né? É sobre direito do trabalho, direito previdenciário, a gente já acha um caso, já acha outro caso, e a gente vai tentando desmistificar esses casos e o que o INSS fez, né? E é tão bom essa troca maravilhosa. E eu tô muito feliz e honrada por tu ter participado e ter aceito meu convite de fazer essa live. Eu vou deixar gravado, quem não conseguiu assistir desde o início essa live, assistam desde o início, porque tem dicas aqui que vocês são dicas para vida. Dicas para vida, né, Antônia? Dicas para vida. Antônia, vamos fazer uma hashtag Antônia faz um curso de limbo. Hashtag Antônia faz um curso de limbo previdenciário. Vamos lá, gente. Vamos lá. Nicene, aos colegas que estão nos assistindo, que estão com uma ação em curso de limbo previdenciário, não tomou as precauções necessárias que eu falei durante essa live, e precisar de qualquer ajuda, me chama no direct, a gente pode fornecer modelos de peça, eu posso te ajudar com caso concreto, caso você queira, caso você esteja com dúvida, tá? E ao segurado, ao empregado que se encontra nessa situação, que ainda ficou com alguma dúvida, o nosso objetivo é tirar suas dúvidas. Me manda um direct, que nós temos prazer em atendê-lo e tirar todas as suas dúvidas. E para quem ainda não me segue, mais uma vez, Direito com Ximenes, eu estou te esperando no Direito com Ximenes. Clique em seguir e passa a ter todas essas informações diariamente, que eu posso ter com muito carinho para te ajudar, para te informar, ok? Eu quero fazer um convite também. Em primeira mão, esse convite, Antônia, eu estou te convidando também, que no dia 21 até o dia 26 de novembro eu vou fazer a Semana dos Benefícios por Incapacidade, onde eu vou dar 6 aulas aí sobre benefício por incapacidade. A inscrição é pelo meu link na bio, é gratuita, essas aulas serão online e gratuita, e eu convido a todos que estão aqui para participarem. E quem aí não me segue, que segue a Antônia e quiser acompanhar o meu trabalho, é só me seguir aqui, é Nicene Bock. Então, Antônia, muito obrigada mesmo. Gente, muito obrigada por terem acompanhado e ficado conosco até o final dessa live. Foi demais. Eu disse que vocês iam amar a Antônia. Ela é demais, gente. Ela é demais. É o meu amor. Obrigada, meu amor. Cheia de saudade de você também. Muito obrigada. Obrigada a cada cliente, a cada amigo. Pra gente fazer um brinde pessoalmente agora e não virtualmente. Pega lá, ó, minha. gente, ó. Faz um print. Gente, eu quero um print aqui dos nossos brindes aqui. Faz um print aí, gente. Pera aí. Faz um print e marca a gente. Vai, Guilherme, olha o print. Foi, né? Mais um que ele falou que a gente não ficou bem. Impossível, né, Nicene? Impossível. Não ficou bem. Pera. Nicene tá fora da câmera. Eu tô vendo Nicene na câmera. Deixa eu me afastar um pouquinho que eu fico mais magra. Beijo, amiga. Um prazer falar contigo. Beijo, gente. Boa noite.